O mercado automotivo brasileiro está passando por uma transformação silenciosa, mas extremamente significativa. Se há alguns anos falar de carro elétrico parecia um sonho distante, hoje já temos modelos que chegam ao consumidor com preços cada vez mais acessíveis, prometendo democratizar a eletrificação. E nesse cenário, a BYD dá mais um passo ousado com o lançamento do Dolphin Mini 2025, o elétrico mais barato produzido em solo nacional até agora. E é justamente sobre ele que vamos falar em detalhes, para você entender se vale ou não a pena considerar esse compacto no seu próximo carro. O BYD Dolphin Mini não chega por acaso. Ele faz parte da estratégia da marca chinesa de conquistar mercados emergentes, e o Brasil está no radar como um dos principais. Afinal, temos uma frota gigantesca, um público cada vez mais atento às inovações tecnológicas e, claro, um trânsito urbano que pede carros compactos, ágeis e econômicos. O Mini, como o nome já sugere, é a versão mais acessível e compacta da linha Dolphin, que já vinha chamando atenção pela proposta jovem, tecnológica e, principalmente, elétrica. A primeira coisa que chama a atenção no Dolphin Mini é justamente o design. Não estamos falando de um carro que tenta imitar os concorrentes a combustão. A BYD conseguiu criar uma identidade própria, com linhas modernas, curvas suaves e uma pegada que mistura esportividade com simpatia. A dianteira traz faróis em LED afilados, que dão uma expressão marcante, quase como se o carro tivesse personalidade própria. A grade dianteira praticamente não existe, já que o motor elétrico não precisa do mesmo sistema de ventilação dos carros a combustão. Isso dá ao modelo uma frente limpa, futurista e que já denuncia a sua natureza elétrica. De perfil, o Dolphin Mini mostra sua proposta urbana. São dimensões compactas, pensadas para quem vive o dia a dia na cidade, mas sem abrir mão de espaço interno. O teto, levemente arqueado, e a pintura em 2 tons, que pode variar de acordo com a configuração escolhida, reforçam o ar jovial do modelo. Já na traseira, as lanternas, interligadas por uma barra de LED, completam o visual tecnológico, dando ao carro ares de um modelo de segmento superior. Mas o design é só o começo. O que realmente importa quando falamos de carro elétrico é como ele se comporta no dia a dia. E aqui o Dolphin Mini aposta em um conjunto técnico eficiente e equilibrado. Ele é equipado com um motor elétrico que entrega aproximadamente 75 cavalos de potência e 13,8 kgfm de torque imediato. Isso pode não parecer muito no papel, mas a mágica dos elétricos está justamente na entrega instantânea de torque. Na prática, o Dolphin Mini é ágil nas arrancadas, perfeito para encarar o trânsito das grandes cidades, com acelerações rápidas e ultrapassagens seguras. A velocidade máxima fica em torno de 130 km por hora, o que já é mais do que suficiente para um carro urbano. Afinal, a proposta aqui não é correr em rodovias intermináveis, mas sim oferecer eficiência, praticidade e economia dentro da cidade. E falando em economia, chegamos a um dos pontos mais importantes, a autonomia. O BYD Dolphin Mini traz uma bateria de 38 kWh, que garante cerca de 300 km de alcance no ciclo urbano. Isso significa que, para quem usa o carro diariamente para ir ao trabalho, fazer compras, buscar filhos na escola e resolver pendências, pode tranquilamente rodar a semana inteira com uma única carga. Claro que a autonomia pode variar de acordo com o estilo de condução, uso de ar-condicionado e outros fatores, mas, em média, o Dolphin Mini entrega um alcance que atende muito bem à vida urbana. Outro destaque é o tempo de recarga. Usando carregadores rápidos, o Dolphin Mini pode ir de 30% a 80% de carga em cerca de 30 minutos. Já em tomadas residenciais, o tempo é maior, podendo variar de 6 a 8 horas para uma carga completa, dependendo da rede elétrica da casa. Ainda assim, é perfeitamente viável para quem pode deixar o carro
plugado durante a noite. No interior, o Dolphin Mini surpreende. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar em um carro elétrico mais barato, a sensação não é de simplicidade excessiva, mas sim de modernidade acessível. O painel minimalista traz uma tela central de 10,1 polegadas em posição flutuante, com conexão Apple CarPlay e Android Auto. Os comandos físicos foram reduzidos ao essencial, já que a maioria das funções pode ser acessada pelo sistema multimídia. O quadro de instrumentos digital é compacto, mas funcional, trazendo informações essenciais como velocidade, autonomia restante e status da bateria. O volante, multifuncional, revestido em material de boa qualidade, permite controlar diversas funções sem tirar as mãos da direção. Em termos de espaço interno, o Dolphin Mini acomoda bem até 4 adultos, com conforto suficiente para o uso urbano. O porta-malas, de aproximadamente 230 litros, é adequado para compras do dia a dia ou pequenas viagens. É claro que não estamos falando de um SUV familiar, mas sim de um compacto urbano elétrico, e dentro dessa proposta, ele entrega exatamente o que promete. Segurança também é um ponto que não ficou de lado. O Dolphin Mini vem equipado com 6 airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema de monitoramento de pressão dos pneus e câmera de ré. Além disso, conta com alguns assistentes de condução, como frenagem automática de emergência em baixas velocidades e alerta de saída de faixa. Esses recursos reforçam a ideia de que, mesmo sendo o elétrico mais barato produzido no Brasil, ele não abre mão de proteger os ocupantes. E já que estamos falando em preço, chegou a hora da grande revelação. O BYD Dolphin Mini 2025 chega ao mercado brasileiro custando em torno de R$115 mil. Isso o coloca em uma faixa extremamente competitiva, considerando que até pouco tempo atrás a maioria dos elétricos disponíveis custava facilmente acima de R$200 mil. É claro que ainda é mais caro do que muitos compactos a combustão, mas quando pensamos em custo-benefício, economia de combustível, manutenção reduzida e, principalmente, na experiência de dirigir um carro 100% elétrico, o valor faz muito sentido. Para quem ainda não sabe, carros elétricos têm uma manutenção bem mais simples do que os a combustão. Não existe troca de óleo, o desgaste de peças móveis é menor e os sistemas elétricos são menos sujeitos a falhas do que motores a combustão interna. Isso significa que, ao longo do tempo, o custo de manter um Dolphin Mini pode ser consideravelmente menor do que o de um carro popular abastecido com gasolina ou etanol. Outro ponto relevante é o custo de recarga. Enquanto o litro da gasolina passa facilmente dos R$6, o kWh de energia elétrica sai por muito menos, dependendo da região e da tarifa. Na prática, encher a bateria do Dolphin Mini pode custar em torno de R$25 a R$30. Garantido autonomia para rodar até 300 km. Comparando com um carro a combustão que faria 10 km, seria como gastar quase R$180 em combustível para percorrer a mesma distância. A diferença é gritante. Claro, existem desafios. A infraestrutura de recarga no Brasil ainda está em expansão. Embora as capitais e grandes centros já contem com uma rede crescente de eletropostos, em cidades menores ou regiões mais afastadas a realidade ainda é limitada. Por isso, o Dolphin Mini faz mais sentido para quem pretende usá-lo majoritariamente na cidade, com recargas em casa ou em pontos já conhecidos. Mas se olharmos para o futuro, a tendência é que essa infraestrutura se expanda rapidamente, acompanhando o crescimento da frota elétrica. E o Dolphin Mini pode ser justamente o carro que vai abrir as portas da eletrificação para milhares de brasileiros que até então viam os elétricos como algo distante. O mais interessante é pensar no impacto que esse modelo pode ter no mercado. Quando um elétrico acessível chega, ele obriga concorrentes a repensarem estratégias, ajustarem
preços e acelerarem seus próprios lançamentos. Ou seja, o Dolphin Mini não é apenas um carro, mas um marco dentro da história da eletrificação no Brasil. Para quem procura um carro urbano, moderno, econômico e que ainda se preocupa com sustentabilidade, o Dolphin Mini é uma opção difícil de ignorar. Ele combina design jovem, bom pacote de equipamentos, desempenho adequado para o dia a dia e, principalmente, um preço que finalmente começa a tornar a ideia de ter um carro elétrico algo real para o brasileiro médio. É claro que ele não é perfeito. O porta-malas é pequeno, a autonomia pode ser limitada para viagens longas, e o tempo de recarga em tomadas comuns ainda exige planejamento. Mas dentro da proposta urbana, ele cumpre seu papel com louvor. No fim das contas, o BYD Dolphin Mini 2025 chega para provar que o futuro da mobilidade não precisa ser um luxo inalcançável. Ele mostra que é possível aliar tecnologia, sustentabilidade e preço competitivo em um mesmo pacote. E se você é daqueles que acreditava que carro elétrico era coisa de nicho, prepare-se, o Dolphin Mini pode ser o responsável por mudar a sua opinião. Em resumo, o BYD Dolphin Mini 2025 é mais do que apenas o elétrico mais barato produzido no Brasil. Ele é um convite para experimentar um novo jeito de dirigir, um passo rumo ao futuro da mobilidade, agora acessível de verdade. Se a ideia de economia, silêncio ao dirigir, zero emissões e design moderno fazem sentido para você, talvez seja a hora de conhecer de perto esse pequeno grande marco da BYD no mercado brasileiro.